Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está aí acompanhando a nossa escola bíblica dominical. Neste domingo passado, né, nós não tivemos a gravação, estava aí numa semana de férias, então não pudemos gravar na quarta-feira passada. Então, fizemos a gravação aqui. Você está vendo um cenário diferente, né? Estou fazendo a gravação do gabinete aqui na igreja. E aí podemos, então, se você não esteve presencialmente conosco no domingo passado, então pode agora estudar a Bíblia conosco. Podemos, então, ter esse tempo de reflexão em Romanos capítulo 6. Você já viu aí o título da nossa lição, a aula de número 6 da carta de Paulo aos Romanos. A gente convida você a acompanhar conosco esse estudo da Bíblia e também a colocar aí nos comentários suas dúvidas ou também como a lição tem edificado o seu coração, transformado a sua vida. Deixe sua Bíblia aberta aí neste capítulo, nós vamos transitar por outros versículos também, e o objetivo hoje é falarmos deste título, deste tema, das correntes à luz. Então, vamos aqui observar três textos bíblicos que são os nossos versículos-chave de hoje, para entendermos mais o que Paulo fala neste capítulo. Leia comigo o versículo 1, versículo 2 e depois o versículo 22 de Romanos 6. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora vejamos o versículo 22. 22 nos diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Muito bem, veja que interessante aqui uma provocação da nossa editora da revista, que nos é um material de apoio aqui da editora Convicção, editora da Comissão Batista Brasileira, nos faz aqui algumas perguntas interessantes. Mesmo após o arrependimento, a caminhada cristã continua marcada por desafios e quedas. Como você tem lidado com esses momentos sem perder de vista a jornada da santidade que Deus lhe chamou para viver? É algo interessante para nós começarmos a pensar quando observamos a vida com Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu agora sou uma nova criatura em Cristo, sou salvo, mas eu continuo a pecar. Como é que a gente lidar com isso? E é sobre isso que nós vamos tratar na lição de hoje. Alguns objetivos que nós temos quando nós falamos aqui sobre a vida. Hoje o princípio é refletir sobre como enfrentamos momentos de queda espiritual sem perder o foco na santidade. A verdade que nós queremos explorar é explorar como a graça de Deus nos capacita a romper com o pecado e viver uma nova vida em Cristo. O que a gente quer trazer como vivência é refletir sobre a libertação do pecado e o chamado à santidade, vivendo a graça como transformação diária. E a virtude que nós estamos planejando, afinal, todas as nossas lições trabalham uma virtude a crescer e a melhorar, não é mesmo? A virtude sobre na qual nós vamos trabalhar é o crescimento espiritual e o compromisso de santidade. Então, essa é a proposta, esses são alguns dos objetivos. Né? Quando a gente vai lá para a nossa revista, e temos aqui as virtudes a serem trabalhadas, a virtude de número 6 é a santidade, certo? Está aqui na nossa revista. E aí você tem como a seguinte pergunta, a seguinte reflexão: minha vida reflete a santidade que nasce da união com Cristo? É isso que vai nos trazer a uma reflexão ou a reflexões durante toda a nossa aula. Mas para isso vamos começar falando sobre o pecado e a graça e entendermos o que é esta argumentação que Paulo está nos trazendo. Quero ler com você primeiro dos versículos de 1 a 4. Então a gente vai reler o 1 e o 2 e vamos ler agora o 3 e o 4. Romanos 6,
de 1 a 4, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida ou uma vida nova. Pois bem, quando a gente observa este texto, a gente vai tirar algumas lições sobre o pecado e sobre a graça de Deus. Paulo continua fazendo aquela argumentação retórica, onde ele pergunta, ele simula uma pergunta ou uma afirmação que pode vir da igreja em Roma, e ele mesmo faz essa resposta. Então, primeiro, ele está trazendo algo que foi falado lá no capítulo 5. Então, na lição anterior nossa, em que nós estudamos especificamente no versículo de número 20. O versículo 20 de Romanos 5 nos diz assim: A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Qual era o pensamento estranho que Paulo está sugerindo que poderia acontecer? Olha, já que o meu pecado mostra o quão grande é a graça de Deus, porque quanto maior a quantidade de pecados que eu cometi, mais a quantidade de perdão Deus teve que derramar sobre a minha vida. Então, quanto mais eu pecar, mais eu receberei da graça de Deus. Isso é um pensamento esquisito, né? Mas poderia se passar na cabeça de alguém, e Paulo está justamente quebrando com este pensamento. Não, não é assim que funciona. Você receber da graça de Deus, você receber do perdão de Deus, não é um salvo-conduto para você viver como quer. Então, Paulo está respondendo no versículo 1 e no versículo 2 a afirmação que foi dada no versículo 20, lá do capítulo 5. Mas ele traz algo muito interessante que marca essa nova vida em Cristo: o batismo. Ele traz um novo significado para o batismo. O batismo é encarado por nós, das igrejas batistas brasileiras, como uma declaração pública de fé, ou, como a gente usa antigamente, se usava muito essa expressão, a pública confissão de fé. Nós vamos ver tanto em Romanos capítulo 10, quanto no Evangelho de Mateus, a expressão que nós devemos confessar o Senhor. Também se vê isso no Evangelho de Marcos, confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E quando nós confessamos, declaramos isso, então nós somos ali aceitos por Ele, somos salvos por Ele, redimidos por Ele. Mas a confissão pública, ela se dá através de uma atuação de um rito, que é o batismo. O batismo, ele é a declaração pública, o simbolismo público de que a sua fé agora é em Jesus Cristo. É isso que acontece, por exemplo, em Atos capítulo 2, onde o apóstolo Pedro responde ali por volta do versículo 36, 37, 38, aonde eles perguntam para Pedro o que nós vamos fazer diante da pregação que Pedro havia trazido. E Pedro diz: vocês arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e assim vocês receberão o dom do Espírito Santo. E também você vai ver isso na prática em Atos capítulo 8, quando Felipe está ali com o etíope, e o etíope, depois de ter entregue sua vida a Jesus, ter reconhecido no seu coração, ele mesmo pergunta a Felipe: aqui está a água, o que me impede de ser batizado? E Felipe responde: você pode, se você crê. E o etíope responde a Felipe: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor que ressuscitou dos mortos. E ali, então, como um símbolo desta declaração, ele é batizado. Então, a igreja, já desde os tempos de Jesus, encarava o batismo como essa declaração de fé. Mas Paulo acrescenta um outro significado, ou seja, não é apenas uma declaração de fé, tem um simbolismo muito profundo, e ele nos dá no versículo 3 e 4. 3 diz assim:
Vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, da mesma forma como Cristo morreu simbolicamente perante as pessoas, por isso o batismo ele é público para quem estiver ali para assistir e principalmente para a igreja de Cristo, está sinalizando para a igreja, olha, está aqui alguém que tomou a decisão ao lado de Cristo, por isso que o batismo é feito principalmente ali na frente da igreja. Ah, então, estes vão ali declarar: eu agora não vou viver mais como vivia antigamente. Eu morri para este mundo, fomos mortos como Cristo foi. E aí, sepultados com ele na morte por meio do batismo, é o que diz o versículo 4. Com qual propósito? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, o batismo tem esse lindo simbolismo que é a morte para o mundo e a nova vida em Cristo, uma vida diferente, uma vida que agora se vive pela graça. Algo que a gente entende também é como a graça nos proporciona uma transformação. Então, veja aqui os versículos 5, 6 e 7. Vou colocar um pouco dessa água no copo, para ficar mais fácil de eu beber, né? Abra aí em Romanos, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. O texto nos diz assim: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Para quem morreu foi justificado do pecado. O batismo, a entrega a Jesus, tem a significância dessa nova vida, que agora eu não mais sou escravo do pecado, eu não mais sou guiado pelo pecado, eu agora sou filho de Deus e não sou filho de Deus por mérito meu. Afinal, simbolicamente no batismo eu morri, não literalmente, porque a minha morte literal não geraria para mim justiça ou justificação. Afinal, eu pequei, mas eu estou declarando que a minha vida está em Cristo, assim como a gente vê ali em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E agora que Cristo vive em mim, eu fui justificado, essa é a graça. Eu fui justificado do pecado, eu fui perdoado e agora eu tenho uma nova condição de vida. Por isso, agora nos traz uma grande polêmica e a grande pergunta para esta lição. Se agora eu tenho uma nova vida em Cristo, se agora eu vivo na graça de Cristo e eu continuo a pecar, temos aí, eu acho, um grande problema. Será que eu tenho essa nova vida em Cristo? Por isso, Paulo faz essa provocação no versículo de número 12. Romanos 6,12 nos diz o seguinte: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Aí é que entra uma pergunta difícil. Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda cometo os pecados, até mesmo alguns que eu cometia antes de entregar a vida a Jesus. Será que eu entreguei mesmo? Já que eu disse que eu tenho uma nova vida em Cristo, mas a minha vida não parece tão nova assim. A gente precisa entender o que é pecar e o que é viver em pecado. Paulo está nos dizendo, portanto, no versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo. Existe uma diferença para quem já está em Cristo, para você que é um seguidor de Cristo, um cristão, um crente em Cristo Jesus. O pecar, cometer o pecado na vida de um cristão é como um acidente de percurso, é um tropeçar.
E o que a própria Bíblia vai dizer sobre isso? O apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, para a gente entender essa dinâmica. Versículo 8 e 9 diz assim: se confessarmos, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Então, você entregou a vida a Jesus, você não pode dizer ainda, eu não peco mais, eu não tenho pecado. Mas olha o que ele diz, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, mesmo com Cristo, eu sei que ainda vou pecar, porque meu espírito foi purificado. Inclusive, é ele que volta para Deus. O próprio profeta Daniel, no capítulo 12, vai falar sobre isso. O meu espírito foi purificado, mas o meu corpo, a minha mente, ainda não foi, porque eu ainda tenho desejos que estão ligados ao pecado. E eu luto contra esses desejos. É isso que Paulo vai dizer em suas cartas, na luta contra o velho homem. Ele fala isso, por exemplo, em 1 Coríntios. Ele vai falar isso em Gálatas também. Então, existe sim. A gente não pode negar que não peque mais. E a Bíblia dá a receita. Se você pecou, confesse o seu pecado a Jesus. Peça a ele perdão, ele vai perdoar. Não é que ele vai te salvar novamente, não é que você pecou, tá com um pé ali no inferno, pediu perdão, tá com voltou para o céu. Não, não é isso, não é essa dinâmica. Cristo morreu por todos os nossos pecados, morreu de uma vez por todas, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4, ali no final do capítulo. Não há necessidade que ele morra novamente cada vez que a gente comete um pecado. Mas nós confessamos para permanecer num caminho, porque é como se nós estivéssemos no caminho, mas ao pecarmos desviamos desse caminho. Vamos voltar a este caminho, não o caminho para a salvação, porque salvos nós já estamos, mas um caminho para a santidade, que foi uma palavrinha que a gente usou no começo dessa aula, e é a virtude que nós vamos trabalhar hoje. Santidade é viver na vontade de Deus e caminhar pela vontade de Deus. De acordo com o que Deus quer, viver de maneira separada, diferente de como o mundo vive. Uma nova vida em Cristo. Mas e o viver em pecado ou sob o domínio do pecado? Você sabe que a palavra domínio, ela é muito antiga e ela nos traz ali vários aspectos da língua portuguesa. Isso se origina do latim, a expressão domínio, que vem de domus, que é senhor ou dono. E domínio é aquele, então, que exerce é dono da sua vida ou ainda é senhor da sua vida. Por isso que ele está dizendo sobre o domínio do pecado, significa que o pecado é o seu dono, é a quem você pertence. Então, você entregou a vida a Jesus Cristo, você tem um novo senhor, um novo dono. O pecado não pode ser o seu dono. Mas o que que ele está dizendo sobre o viver em pecado? O viver em pecado é uma vida onde não se demonstra arrependimento, ou seja, pensa agora nesta lógica. Você cometeu um pecado, sabe que cometeu um pecado, se envergonha por cometer o pecado e pede, se arrepende por aquilo. E ao se arrepender, pede perdão ao Senhor. Percebe que você entendeu que tem algo de errado e você não quer continuar cometendo este erro e não quer, de fato, entender que aquilo ali, tá tudo bem, deixa assim. Eu ouvi uma vez uma declaração do Anthony Hopkins. Você consegue achar essa entrevista no YouTube. E o Anthony Hopkins, a entrevistadora, pergunta para ele: Você tem algum arrependimento? E aí ele disse: Não, sem arrependimentos. A vida é muito curta para arrependimentos. Fiz coisas boas, fiz coisas ruins. A gente segue em frente, a gente vai se movendo. Esse não é o pensamento de um cristão. Um cristão entende os seus erros e pecados e é conduzido pelo Espírito Santo e ele se arrepende. Agora, aquele que não se arrepende do que tem feito é porque está sob o domínio do pecado. Não entregou a vida a Jesus. Não há um desejo de mudança, não há uma conscientização do erro. O próprio João, na primeira carta de João, no capítulo 3, vai falar sobre isso.
Então, no capítulo 1, ele fala sobre a necessidade da confissão, do pedido de perdão, do reconhecimento do perdão de Cristo. Mas no capítulo 3, nos versículos 6 e 7, ele vai trazer uma outra afirmação. Ele diz ali no versículo 6, eu vou ler em duas versões diferentes. Eu vou ler primeiro na Almeida Revisada, segundo os melhores textos, e depois na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Versículo 3, capítulo 3 de 1 João, versículo 6 nos diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Ou ainda, esse mesmo texto na linguagem de hoje diz: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Aquele que permanece na vida de pecado, então permanece naquele pecado que sempre fazia. E veja, não é a luta, a dificuldade. Por exemplo, nós temos aí muitos vícios, né? Tem o vício contra a bebida, tem o vício contra as apostas, tem o vício contra as drogas, tem vício contra as telas, vício contra a pornografia, e tem vários outros vícios que a gente nem percebe que são vícios, né? Às vezes a gente acha só, essas coisas são muito ruins, então eu não tenho essa. Não, tem gente que tem vício em hábitos ruins, como a fofocar, por exemplo, como falar da vida alheia, como sempre buscar alguma coisa para estar ali sempre satisfeito, sempre sendo se colocando como o melhor. Tem vários outros hábitos viciantes que a gente nem percebe que a gente tem. E estes pecados que nos geraram vícios, estes hábitos não mudam da noite para o dia. Não é porque eu entreguei minha vida a Jesus, que eu fui batizado, que alguns pecados eu vou deixar, simplesmente de uma única vez. E é possível. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, mas ele trabalha no nosso coração num caminho de santidade gradativo. Então, eu tomei de novo aquela bebida alcoólica, eu joguei de novo naquela bet, por exemplo, né, naquela casa de apostas, eu de novo acessei aqueles vídeos, eu de novo tive aqueles hábitos ruins de mentir, de falar mal, de pegar o que não é meu, de ser desonesto, de lidar muito ruim, de maneira muito ruim com o orgulho. Eu de novo voltei àquilo. E agora? Eu estou vivendo no pecado? Se você reconhece que cometeu um pecado e pede perdão ao Senhor, isso já é um ponto de mudança, é um desejo. Senhor, eu fiz isso, eu não queria mais fazer isso. Eu voltei a fazer. Me ajuda, Senhor, a vencer esta tentação, este vício meu, ou este pecado que eu cometo constantemente, que infelizmente virou um hábito, mas que eu transforme isso num bom hábito, ou que eu seja transformado nisso. O que Paulo, o apóstolo João estão nos ensinando aqui, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João estão nos ensinando, que um cristão, ele entende o seu pecado e ele não deseja mais viver com aquilo. Mas aquele que diz, não, para mim está tudo bem viver desse jeito, eu não vejo problema, e busca sempre uma justificativa para isso, é porque realmente ainda está sob o domínio do pecado. Até gosta da palavra de Deus, até gosta de um culto, até gosta de igreja, gosta de Jesus, gosta de músicas evangélicas, de louvor, gospel. É um amigo, mas não é um convertido. Não, de fato, mudou a sua atitude. E veja, não é porque passou pelo simbolismo, pela ordenança do batismo, que quer dizer que, de fato, é salvo. Às vezes a confissão é só pela aparência, só da boca para fora. Mas o que tem que ser transformado é no coração. Por isso, o próprio João Batista, quando é visitado ali por fariseus, ele dá uma repreensão muito severa. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, veja a fala de João Batista. Quando viu que muitos fariseus e saduceus, que eram sacerdotes, vinham para aonde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Então, ele está sendo ali muito direto, dizendo: olha, não
adianta vocês virem aqui e serem batizados no batismo que eu, ali, João Batista, né, estou fazendo, que era um batismo de arrependimento. Não adianta vocês mostrarem para o povo, mostrarem para as pessoas que vocês estão querendo um novo caminho. Vocês precisam mostrar resultado. A vida de vocês precisa ser transformada, ou precisa mostrar que foi transformada. É isso que João Batista está dizendo, e é isso que Paulo está dizendo para nós. A sua vida em Cristo é uma vida que, sim, você ainda cai em pecados. O apóstolo Paulo, ele confessa seus pecados. Ele, em várias cartas ali, em uma delas, inclusive, ele afirma que ele é o pior dos pecadores. Ele fala de suas falhas, de seus erros. O apóstolo Pedro também mesmo depois de sua conversão, é ali corrigido pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, sobre uma postura pecaminosa que ele estava tendo de acepção, de separação de pessoas, de, quem sabe, também preconceito que ele estava praticando ali. E ali, então, ele é corrigido, ele é orientado pelo apóstolo Paulo. A carta aos Coríntios é uma carta escrita para a igreja em Corinto, e Paulo aponta ali uma série de posturas que são pecaminosas e que precisam ser, então, corrigidas por parte tanto da igreja quanto a direção que o apóstolo dá. Ou seja, o Filho de Deus, sim, ele continua a pecar, mas o pecado não tem mais domínio sobre ele. Pelo contrário, a ação do Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, é por isso que nos versículos de 8 a 11, Paulo traz essa afirmação e fecha a régua com relação à nossa vida em Cristo. Ele diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos, com ele viveremos, pois sabemos que ele, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, que morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está, então, nos orientando. Cristo não vai morrer uma segunda vez, porque não é necessário. Você não precisa de um novo batismo, você não precisa de uma nova aceitação em Cristo, se você já tomou essa decisão. O que você precisa entender é a sua nova vida em Cristo, a decisão que você tomou lá atrás. Se, por acaso, você só foi assimilado à igreja ou ao evangelho, aí sim, toma essa decisão pela primeira vez, de maneira oficial, declarando: Senhor Jesus, eu rendo a minha vida ao Senhor. O Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu agora quero viver uma nova vida em Cristo, uma nova vida no Senhor. E aí você passa de fato a ter uma motivação e uma vida diferente. Pois bem, agora vamos entender o que Paulo vai dizer no versículo 18: os servos do pecado e os servos da justiça. Romanos 6,18, o texto vai nos dizer o seguinte: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqui nós temos uma afirmação curiosa, porque a gente acha que nós somos pessoas livres, que fazemos o que bem entendermos. Não é verdade. A Bíblia deixa uma coisa muito clara. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas este arbítrio, ele só se dá uma única vez, numa única decisão. Você, enquanto não conhece a Jesus, não declara ele como Senhor e Salvador, você não tem livre-arbítrio. Você está preso, você é escravo do pecado. Você agora só faz o que o pecado te indica a fazer. Ele direciona as suas ações sem você nem perceber. Então, ele é o Senhor, ele é o dono da sua vida, é isso que Paulo está dizendo. E aí ele nos diz que nós somos livres em Cristo. E aí pode-se entender de uma maneira errada
Ah, já que eu sou livre em Cristo, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque agora eu não sou mais escravo do pecado. É o que Paulo vem desmontando ao longo do capítulo 6, dizendo: não é porque Cristo te libertou do pecado que você pode viver do jeito que você quiser, porque ele te libertou do pecado para que agora você pertencesse a ele. Então, Paulo usa essa linguagem que para nós é dura, é escandalosa, dizendo: você não é mais escravo do pecado, mas você é escravo de Cristo. Escravo de Cristo? Deus então me comprou? Sim, a Bíblia diz que ele nos comprou com o sangue de Jesus. Então, aonde está o livre-arbítrio? Você decidiu agora a qual senhor você vai seguir. Não é que você tem liberdade do pecado para fazer o que bem entende. Se você fizer o que bem entende, significa que o pecado ainda é seu dono. Pelo contrário, você escolheu: não vou servir mais ao pecado. Eu agora vou servir a Jesus Cristo. O pecado não é mais o meu senhor. Jesus Cristo é o meu senhor. É ele que me salvou da servidão do pecado, da consequência do pecado. Eu agora pertenço a Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando nesse versículo 18, que é tão chocante. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Agora, a justiça de Cristo é o Senhor da sua vida. A palavra justiça na Bíblia, especificamente no contexto bíblico, quando se fala sobre justiça de Deus, não é apenas fazer aquilo que é certo segundo o meu entendimento, segundo aquilo que eu entendo, que eu desejo, segundo aquilo que eu aprendi, ou o que as pessoas acham que é certo. Na Bíblia, justiça de Deus é vontade de Deus. Então, Paulo está nos dizendo, já que nós pertencemos a Cristo, então nós fazemos a vontade de Cristo, ou seja, a vontade ou seja, a justiça de Cristo, a ação que ele deseja sobre as nossas vidas. Então é isso, então eu não tenho uma escolha, a sua escolha é a quem você vai servir. Você lembra quando Josué disse ao povo de Israel, lá no livro de Josué: hoje vocês vão escolher a quem vão servir. Se aos deuses dos amorreus, dos cananeus, ou dos caldeus, da terra da onde seus antepassados vieram, ou ainda dos egípcios, ou os daqui, da terra de Canaã, ou se vocês vão servir ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos escolha a quem nós vamos servir. Mas, pastor, se eu sou escravo de Cristo, eu deveria fazer tudo o que Cristo quer. Por que que ele me permite fazer a minha vontade e não a dele? Cristo, apesar de ser Senhor da nossa vida, não nos trata como uma posse, diferente do pecado, que não nos permite fazer algo bom realmente. Cristo, ele nos trata como amigos. E o próprio Deus nos declara que ele nos fez filhos através de Cristo Jesus. Então, apesar de eu ser escravo e dever agir como um escravo, o próprio Deus me chama de amigo e me chama de filho, permitindo que ainda assim eu tome minhas próprias decisões. Ah, mas isso não parece, então, um senhorio, um senhor, um dono da minha vida, já que ele deixa eu fazer o que eu quero. É, assim como às vezes você que tem a oportunidade de viver aí a paternidade, a maternidade, como eu e minha esposa temos, assim como às vezes a gente permite que os nossos filhos se machuquem, às vezes, por tomarem decisões erradas, mesmo que a gente já tenha dado alerta. Não faça isso, não pegue isso. Ou então, ainda que a gente faça teste com ele de maturidade. Olha, eu vou permitir que você, agora um adolescente, tenha acesso ao celular. Eu vou permitir que você saia com seus amigos para até tal lugar, até tal hora. E ali não é nem realmente nem vai se machucar, mas a gente vai confiando responsabilidade para que haja maturidade. Deus é assim conosco. Deus nos dá direção, caminho e ainda nos guia com o seu Espírito Santo. Mas ele quer que a gente cresça.
Ele não quer fantoches, senão ele não nos teria dado este livre-arbítrio, ele não nos teria dado a escolha enquanto filhos dele. Senão seríamos apenas alguém que replica sem nenhum desejo autêntico de fazer. Quando a gente obedece a Cristo, a gente vê a beleza da lei de Deus. E aqui, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz aqui com uma receita de como evitarmos o pecado, porque é algo que realmente nos faz mal. Eu percebi que estou fazendo errado, que estou agindo errado, mas eu não consigo mudar. Como é que eu vou evitar o pecado? E aí, Paulo, então, nos dá uma solução. Veja aqui os versículos 13 e 14, olha que coisa interessante. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem volta da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os domina, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual que é a receita que o apóstolo Paulo nos dá? Você quer evitar o pecado? Não adianta você fechar os olhos, tapar os ouvidos, amarrar as mãos, se esconder dentro do seu quarto dizendo: não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. O pecado ele acontece muitas vezes na nossa mente, né? Ah, se eu me trancar aqui, eu não peco. Sim, mas aí você também não vive, né? E ainda assim é capaz de pecarmos na nossa mente, ainda que estejamos num quarto escuro, trancado e amarrado. Ele está nos dizendo: a única forma de vencer o pecado pessoal não é evitá-lo, e sim praticar a justiça. É literalmente trocar aquele hábito ruim, aquela ação ruim, por uma nova ação em Cristo. Então, não é apenas evitar, é substituir. Por isso, Paulo faz uma dinâmica muito interessante na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, texto muito conhecido na nossa igreja aqui. Tenho certeza que você que já caminha lendo a Bíblia há um tempo já leu esse texto ou já ouviu pregações sobre esse texto. Gálatas 5, versículos 22, 23 e 24, nos declaram qual é o resultado da ação do Espírito Santo ou o fruto da justiça nas nossas vidas. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como é que eu vou controlar o desejo? Como é que eu vou vencer as minhas tentações? Pedindo, buscando a direção do Espírito Santo e ainda assim obedecendo. Porque o que ele começa a gerar na nossa vida é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. O próprio texto vai nos mostrar o que a obediência a Jesus gera como resultado. E veja que é o contraste, porque Paulo fala também sobre a obra da carne, ou ainda sobre o fruto do pecado, o resultado do pecado na nossa vida. Versículo 19 até o 22, ele diz, até o 21, ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Paulo vai mostrando que cada elemento que o Espírito Santo produz em nós, nesta obediência que nós temos a Jesus, quebra cada uma destas obras da carne. Então, por exemplo, quando eu digo que o fruto do Espírito é amor e o exercício do amor é amar. Então, não é simplesmente dizer, sim, eu tenho amor. Não, preciso amar. Primeiro,
eu já não vou praticar a imoralidade sexual. Por quê? A imoralidade sexual é olhar para o outro como um objeto apenas. É diferente do que há no casamento, onde o objetivo é fazer o outro feliz, satisfazer o outro. E eu não vou simplesmente observar o outro como um objeto de satisfação minha, e aí se dá a imoralidade sexual. A libertinagem, que ele coloca aqui ainda no versículo 19 de Gálatas 5, é o descontrole, e o contrário disso é o domínio próprio. O descontrole não se dá apenas por aquele que é falastrão, que berra, que explode por qualquer coisa, mas também para o tímido, para aquele que não consegue reagir e ele sempre está retraído. Descontrole, a libertinagem se dá nos dois grandes extremos ali, mas o Espírito Santo nos traz uma atitude de equilíbrio, age quando precisa agir, contém-se quando precisa se conter, mas ainda ele dá aqui justamente o ódio, a discórdia, o egoísmo, e o texto do fruto do Espírito nos traz, por exemplo, a amabilidade, o fato de você conseguir ser ali gentil, o fato de você conseguir ser amável com os outros, ou ainda a bondade, que é justamente a quebra com o egoísmo, com os ciúmes, ou ainda com a inveja, e assim por diante. Cada um dos aspectos da ação do fruto do Espírito Santo vence pecados nossos, cada ação, cada obra da carne, como Paulo usa aqui. Então, Paulo nos explica no versículo 17, volte lá para Romanos, capítulo 6, versículo 17, como que a gente vai vencendo a ação, o fruto do pecado nas nossas vidas. E ele vai dizer para nós: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Como é que eu venço o pecado? Obedecendo a Deus. Porque aí não vai sobrar espaço para o pecado. E onde está a recompensa em tudo isso? Vamos ver aqui os versículos seguintes, versículo 19, vamos do 19 ao 22 agora. Aliás, até o 23. O texto nos revela assim: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Texto maravilhoso que nos diz qual é a recompensa, qual é o resultado da vida de um, qual é o resultado da vida de outro. Ser escravo do pecado só tem um resultado, só tem uma consequência. Paulo vai dizer no versículo 20, aliás, no versículo 21, que fruto vocês colheram do pecado? Fruto que inclusive os envergonha. O fim dele é a morte. O pecado nos leva à morte, não só ao inferno, mas tudo que a gente toca, tudo que a gente realiza de resultado, se guiados pelo pecado, gera destruição da nossa família, dos nossos relacionamentos, da nossa atividade laboral, do nosso trabalho. Tudo não gera bom resultado. Tudo é destruição, tudo é morte. E agora ele está dizendo: olha, o que que a vida na justiça,
esta vida, nova vida em Cristo, esta vida, esta graça de Cristo nas nossas vidas, o que que isso nos leva, então? Isso vai nos levar à santidade, ou seja, um caminho certo até o dia que Deus nos chamar, e este caminho certo gera vida eterna. O resultado de tudo isso é a vida eterna, não pelos nossos méritos. O texto é muito claro. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, a vida eterna é o presente gratuito de Deus, porque Cristo pagou o preço. Mas a santidade comunica o caminho pelo qual nós estamos seguindo. Ela aponta o fruto da sua vida, ou seja, o resultado da sua vida, é justamente este apontar, dizendo: olha, agora você tem uma nova vida em Cristo, você pertence a Cristo e o destino final seu é a vida eterna. Mas isso não é só para você. Viver a vida de justiça, ou seja, escravo da justiça, fazendo a vontade de Deus, gera vida eterna na vida do outro. Nós temos uma diferença agora nas nossas vidas que é não só para mim. Cristo não gerou só em mim, mas através de mim, eu estou conduzindo outras pessoas a uma nova vida de santidade, uma vida restaurada em Cristo, uma salvação que só há em Jesus. Concluindo, quero trazer aqui algumas aplicações práticas para a gente pensar, já que somos uma nova criatura em Cristo, temos uma vida de fato que deve gerar a diferença. Primeiro, olhe para o outro. E quando estou dizendo olhe para o outro, perceba o pecado na vida do outro. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, passamos por dificuldades e por lutas. A igreja de Cristo, você, eu, precisamos estar na vida do outro para tratar, para edificar. A igreja precisa estar preparada para cuidar deste que pecou, que se arrependeu e que agora precisa ser emocionalmente e espiritualmente cuidado, resgatado. A igreja não está para destruir, a igreja não está para excluir, a igreja está para restaurar, já que Cristo vem restaurando todas as coisas, ou Deus vem restaurando em Cristo todas as coisas, como nos é dito ali em 1 Coríntios capítulo 5. Segunda lição prática, observe, você agora olhando para a sua própria vida, observe quais são as tentações que têm rodado aqui a sua vida. Ah, o apóstolo Tiago, aliás, Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta de Tiago, vai declarar que nós precisamos resistir, sujeitarmos-nos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, nós realmente precisamos estar atento ao que tem tentado o nosso coração. E ainda, como terceiro ponto, fazermos uma autoavaliação. Uma autoavaliação, uma avaliação do alto. Ou seja, colocar diante de Deus se o caminho que a gente está seguindo é de fato um caminho de santidade, da vontade dele. E isso é algo importante para a gente sempre estar pensando aqui. Faça um exercício. Pega ali Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 23, aliás, até o 24, e observe, isso é para você, isso não é para o outro. Não vá pegando isso e colocando, tal pessoa precisa disso. Isso é um autoexercício. Quais dessas obras da carne ou coisas semelhantes a essa eu continuo praticando? E quais das características do fruto do Espírito Santo, do resultado do Espírito Santo, eu ainda não faço ou faço pouco? Lembra da nossa roda das virtudes? É ali que a gente vai começar a mexer. Para isso, até para finalizarmos a nossa aula, vamos trazer um exercício prático para você fazer aí em casa. Deixa eu apresentar aqui uma sugestão que a nossa revista traz.
Vamos lá, você está vendo aí? Bom, temos aqui algumas perguntas interessantes, né? Algumas reflexões interessantes. Virtude, desafio para a minha jornada de santidade. Escrever desafios ah, para si mesmo, daqui a 2 meses, expressando onde deseja estar em sua jornada de santidade. Onde eu estou espiritualmente hoje? Onde desejo estar daqui a 2 meses? Quais áreas de lutas quero enfrentar com mais firmeza? Quais práticas espirituais quero fortalecer? Coloque aí um versículo de encorajamento, né? Então, você tem alguns da aula que nós vimos hoje, ou ainda pode observar, fazer uma pesquisa aí pelo Google. Momento de revisão. Então, isso aqui é para agora, para essa semana. Mas ainda temos agora, daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses, reler após 2 meses e fazer a reflexão. O que mudou? O que permaneceu? O que ainda precisa ser trabalhado? Nossa revista tem justamente uma proposta agora não apenas de um estudo bíblico, mas também um momento de discipulado, um momento em que você pode justamente refletir neste efeito. Caminhe com outras pessoas, com outros irmãos em Cristo, faça esse estudo juntos aqui para crescerem juntos, porque de fato a caminhada juntos fortalece e edifica a vida um do outro. Esse é o propósito da Igreja de Cristo Jesus. Vamos orar juntos para encerrarmos essa nossa aula? Pai, obrigado por este tempo na tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos libertou do escravo e agora pertencemos ao Senhor. Tu és o Senhor de nossa vida. E pedimos que nos dê agora a direção do teu Santo Espírito para continuarmos vencendo as tentações que nos cercam, que possamos de fato mostrar fruto de arrependimento, fruto da ação do Espírito Santo, fruto do Espírito em nossas vidas para compartilharmos da eternidade que já recebemos do Senhor. Sabemos que sozinhos não venceremos, mas apenas no teu poder. E te louvamos pela tua graça que já foi derramada em nós. Agradecemos por este tempo da reflexão da tua palavra, que possamos continuar estudando e ouvir mais sobre a sua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, foi muito bom estudar a Bíblia contigo. Se você está aqui na Vila Matilde ou aqui próximo no bairro, em São Paulo, na Zona Leste, venha adorar a Deus conosco e venha também estudar a Bíblia na nossa escola bíblica presencial. Grande abraço, um bom restante de semana, Deus te abençoe.